Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. E estamos agora no terceiro bimestre. Nós falamos na aula anterior sobre ondas. O que são ondas, como que a gente classifica um fenômeno físico numa onda. E agora a gente vai estudar os tipos de ondas. Então nós podemos ver aqui que nós temos os tipos de onda quanto à sua direção de propagação e os tipos de onda quanto à sua origem, tá? Vou falar bem rápido sobre isso porque é muito simples, mas vocês têm que entender. Vamos passar para o quadro para a gente fazer alguns desenhos. Então, estamos aqui no quadro e entenda o seguinte. O que são ondas longitudinais primeiro? Ondas longitudinais é quando a gente tem uma onda cuja direção de perturbação, de vibração, é igual à direção de propagação. Como assim? Então imagina uma mola que está aqui. E aqui eu vou fazer uma deformação na mola. Pronto, e agora a mola vai ficar normal de novo. Então a perturbação na mola é essa partezinha que está aqui, olha. Né? E conforme vocês já aprenderam, já falei isso para vocês, essa perturbação ela vai se propagar por toda a mola, correto? Então, repare qual é a direção da perturbação. Não é horizontal? E a direção de propagação, essa perturbação que está aqui, ela não vai se propagar também na horizontal ao longo da corda, da mola? Então, nesse caso específico da onda na mola, ela é uma onda longitudinal. E as ondas transversais? Vamos escrever aqui então, transversais. Vamos ver agora a onda na corda. Então tem uma corda aqui, olha, e eu vou sacudir ela para cima. E essa corda está amarrada numa parede. Tanto faz, tá? Está aqui amarradinha aqui. Então eu peguei essa corda e impulsionei ela para cima e para baixo. Eu sacudi ela para cima e para baixo. Só que a gente sabe que essa perturbação feita aqui na corda, ela não fica parada aqui. Ela vai se movimentar para frente. Então vamos fazer a pergunta. Qual é a direção da perturbação? Está na vertical. E a direção da propagação? Está na horizontal. Então, estão transversais. Tá? Uma coisa transversal a gente pode entender como perpendicular. Então, fica fácil você entender quando uma onda é longitudinal e quando uma onda ela é transversal. A onda sonora. Vamos colocar aqui o som. Ela é longitudinal ou ela é transversal? E agora? Pensaram? Então a resposta é a seguinte. A onda sonora ela é longitudinal. Por quê? Porque ela faz justamente como essa mola faz aqui. Ela pega o ar à nossa volta, comprime e expande aquela parte do ar. Ela vai comprimindo e expandindo o ar, fazendo se propagar na mesma direção de perturbação. Ah, mas eu ouvi dizer que o som ele se propaga em todas as direções. Sim, ele comprime e expande o ar em todas as direções. Então, como que a propagação também é em todas as direções, então ela é uma onda longitudinal. Então, a onda sonora é uma onda longitudinal. Vamos então agora entender os tipos de onda quanto à sua origem. Como assim quanto à origem? Como que elas nascem? Bem, elas podem ser classificadas de dois jeitos, como mecânicas ou como eletromagnéticas. Cabe aqui uma pausa para entender um fato histórico, tá? Antigamente, as ondas eram apenas chamadas de ondas, não tinha essa separação quanto à sua origem, entre mecânica ou entre eletromagnética. A gente faz essa separação entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas agora. Pouco tempo, uns 100 anos só. Antigamente era tudo onda. Então todas as classificações eram somente de ondas mecânicas. Todas as ondas eram ondas mecânicas. E o que são ondas mecânicas, afinal de contas? As ondas mecânicas, conforme está escrito aqui na apostila, elas se originam das deformações de um meio material. Meio material é o local onde você está. Então imagina a água. Quando você pega uma pedra e taca na água, você deforma aquele meio, você deforma a água. E aquela deformação, aquela perturbação, vai se propagar por toda a extensão da água. Então, é claro
que se eu estou classificando onda mecânica como se originar de deformações de um meio material, a onda na água é uma onda mecânica. A onda na corda, ela é da deformação de um meio material, ou seja, composto por matéria? Sim. A onda sonora também é? Também é, porque afinal de contas, ar é matéria. A onda na mola e tudo que for de matéria, e você perturba ela, você vai criar uma onda mecânica. E a onda eletromagnética? A onda eletromagnética ela só foi conhecida mais tarde, quando a gente começou a estudar sobre os átomos e os elétrons que estão dentro dos átomos. E também quando a gente começou a verificar que tudo isso tem ligação entre a parte elétrica e a parte magnética, o campo elétrico e o campo magnético. E como que uma onda eletromagnética, então, ela se forma? Ela se forma, conforme está escrito aqui, da aceleração ou desaceleração de cargas elétricas. Então, sempre que eu tenho uma carga elétrica que está acelerando ou desacelerando, eu estou originando uma onda eletromagnética. Como assim? Um elétron, como ele tem carga elétrica negativa, ele cria ao redor dele um campo elétrico. E essa carga elétrica, se ela estiver em movimento, esse campo elétrico também vai estar em movimento. Só que cargas elétricas em movimento criam ao redor de si um outro campo. Tá? Esse aqui é o campo elétrico, criam ao redor de si o campo magnético. E esse campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares um ao outro. É vibração desses campos elétricos com esses campos magnéticos. A gente pode entender melhor olhando essa imagem aqui. Esse H aqui também é colocado como campo magnético, tá? Pode ser B ou H, por enquanto para a gente tanto faz. Eles têm uma certa diferença, mas por enquanto tanto faz. A gente pode perceber então que o campo elétrico está aqui na vertical e o campo magnético está aqui na horizontal, nesse desenho aqui. Então eles são perpendiculares entre si, o campo elétrico e o campo magnético. Mas isso tudo aqui é causado pela aceleração ou desaceleração das cargas elétricas, criando então essa onda eletromagnética que a gente está vendo. E como que esses campos elétricos e magnéticos são perpendiculares? Então toda onda eletromagnética é uma onda transversal. Então vocês já entenderam um pouquinho agora sobre os tipos de onda quanto à direção de propagação, que elas podem ser longitudinais e transversais. As ondas sonoras são ondas mecânicas e elas são longitudinais. As ondas eletromagnéticas são transversais. Mas qual é o maior erro que as pessoas cometem? Tem uma pergunta que eu coloco na prova que é a seguinte: qual é a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas? Bem, claro que essa parte, uma diferença, você colocar uma diferença palpável entre elas já está certo. A maioria coloca o seguinte: a onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar e a eletromagnética não. Está certo essa resposta. Mas quando eu coloco uma outra pergunta, o que são ondas eletromagnéticas e o que são ondas mecânicas, a pessoa responde ondas mecânicas. As ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagar. E quando eu pergunto o que são ondas eletromagnéticas, a pessoa coloca: são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Está errado. Eu não perguntei do que ela necessita, eu perguntei o que é. Então muita gente erra nesse fato. Coloca do que necessita do que realmente ela é. Então o que é uma onda mecânica? É uma deformação de um meio material. Como é a deformação de um meio, é óbvio que ela necessita de um meio para se propagar. O meio que foi deformado. E quando eu estou falando de onda eletromagnética, ela não é deformação de um meio, ela é aceleração de cargas elétricas. Então, como é apenas uma aceleração de cargas elétricas, não é um meio em si que está sendo deformado. Então, ela pode se propagar por qualquer meio e pode se propagar se não tiver um meio. A luz, que a gente vai falar melhor no quarto bimestre, é uma onda eletromagnética. E a gente está vendo o Sol. Se a gente vê a luz do Sol vindo até nós, e entre o Sol e a Terra não tem nada, então a gente pode dizer que ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, ou seja, não precisam de um meio material se propagar. Tomara que vocês tenham entendido. Onda mecânica é a deformação de um meio, e aquela deformação se propaga por todo aquele meio. Onda eletromagnética é a aceleração de carga elétrica
Por não ser a deformação de um meio, não necessita de um meio para se propagar. Ele pode se propagar no vácuo. Então, entendendo isso aí, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo e no próximo a gente já começa a parte matemática das equações quando a gente for estudar ondas periódicas. Tudo bem, então? Não esqueçam de continuar estudando, escrevam no caderno de vocês suas dúvidas, tudo que a gente viu hoje aqui no vídeo, para assim vocês continuarem estudando melhor. Não é apenas ver o vídeo, mas sim fazer anotações do que você viu aqui no vídeo. Isso vai ajudar muito vocês a estudarem. Não esqueçam também de se cuidar, fiquem em paz e até mais.